Poucas seleções são tão estreladas quanto Portugal, com jogadores de classe mundial em todas as posições. Apesar de ser ótima notícia para os torcedores, causa grande dor de cabeça ao treinador. Alguns desses grandes jogadores terão que ficar fora da equipe ou no banco de reservas, e tomar essa decisão não será nada fácil. Em quais posições Roberto Martínez terá mais dificuldade? É isso que viemos descobrir. Principais dores de cabeça da seleção de Portugal para a Copa do Mundo. A maior dor de cabeça certamente será no meio-campo. Com Bruno Fernandes, Vitinha e João Neves, Portugal tem 3 grandes meio-campistas que estão fazendo campanhas fenomenais com seus clubes nessa temporada. Você diria que as vagas deles no torneio já estão garantidas, mas há mais grandes jogadores a serem considerados. No meio-campo você certamente não pode ignorar Bernardo Silva, que ainda está jogando muito pelo Manchester City. Ele é um jogador que precisa atuar regularmente por Portugal na Copa do Mundo de um jeito ou de outro. Apesar dos problemas do Tottenham, João Palhinha tem sido realmente brilhante, e como volante dá pra dizer que ele é a melhor opção de Portugal. Rúben Neves joga atualmente na Liga Profissional Saudita, mas continua sendo um meio-campista sólido e deve participar. E não podemos esquecer Francisco Trincão, que tem sido brilhante pelo Sporting há anos. Embora às vezes jogue pelas pontas, ele é principalmente um meio-campista ofensivo. Ele é uma verdadeira ameaça de gol quando está na posição de número 10 e é um jogador que pode criar momentos realmente mágicos em jogos importantes. Ele é muito criativo, como mostra ao liderar a Liga Portuguesa em assistências nesta temporada. O treinador realmente deixará um jogador assim no banco durante todo o torneio? É uma grande decisão a tomar. Há outros caras como Samuel Costa, Otávio e Renato Sanches que ainda estarão na conversa. Tem até o Juan Carvalho, que ainda não estreou pela seleção principal de Portugal, mas atualmente é o segundo em assistências na Liga Portuguesa. E por conta disso deveria estar na conversa. Simples assim. Listamos 11 jogadores disputando apenas 3 vagas no meio-campo de Portugal, considerando que João Félix não atue como camisa 10. Falando do Félix, ele deve atuar como ponta esquerda, posição muito disputada, ele vive fase incrível no momento. Al Nassr é um dos principais jogadores da Liga Profissional Saudita nesta temporada, podendo ser titular por Portugal na Copa do Mundo, mas enfrentará forte concorrência, incluindo Rafael Leão. O drible, condução de bola e estilo imprevisível dele o tornam favorito para dominar a ponta, mas não dá para ignorar a velocidade e cruzamentos do Pedro Neto. Como o Ronaldo deve jogar centralizado, o técnico pode optar por Nato na esquerda, aproveitando seus cruzamentos. Pedro Gonçalves, jogador do país, soma 16 participações em gols em 18 jogos da Liga pelo Sporting CP nesta temporada. Agora, esse aí é um jogador que você simplesmente não pode ignorar, e também não pode ignorar Carlos Forbes. Após o que fez contra o Barcelona na Liga dos Campeões, seu valor disparou. Já vimos ele jogar pela seleção de Portugal, sendo sólido, conquistando um pênalti na estreia e ajudando Portugal a se classificar para a Copa do Mundo. Sua velocidade e agilidade o tornam peça ofensiva importante. Portugal ainda conta com Ricardo Horta na ponta esquerda. Ele joga pelo Braga na Liga Portuguesa e esteve diretamente envolvido em 30 gols em 43 partidas nessa temporada. Ele é até o 4º maior artilheiro da liga nesta temporada, mesmo sem jogar por nenhum dos 3 grandes clubes do país. São 6 jogadores disputando apenas uma vaga. E na ponta direita é o mesmo dilema, só que ainda mais complicado por causa da abundância em outras posições. Vamos explicar, mas antes disso. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo para nunca perder nosso conteúdo incrível. Beleza, agora de volta ao vídeo. Francisco Conceição deve ser titular na ponta direita. Mas o problema é que, se você está tentando abrir espaço em outras posições congestionadas, esses jogadores serão deslocados para a ponta direita, criando uma dor de cabeça na hora de escalar o time. Por exemplo, com meio campo de Vitinha, Neves e Bruno, o técnico pode colocar Bernardo Silva ou Trincão na ponta direita. Ele poderia usar Pedro Neto aqui, liberando a ponta esquerda para outros e lotando a ponta direita. Além disso, o treinador precisa decidir sobre os jogadores mais jovens. Adolescentes como Rodrigo Mora e Giovanni Quenda são vistos como o futuro da seleção de Portugal, mas, é claro, ainda não têm experiência em grandes torneios. Você os leva e dá alguns minutos para que experimentem as grandes ligas e se preparem para o futuro? Ou você os deixa em casa até estarem mais maduros para lidar com a pressão de um grande torneio internacional? Em alguns anos isso será um grande dilema. Mas isso nem é tudo para as dores de cabeça de seleção de Roberto Martínez. Ele vai ter uma dor de cabeça enorme na lateral direita, quero dizer, na lateral esquerda, não há discussão sobre quem vai começar. Com certeza será Nuno Mendes, mas quem assume a lateral direita? João Cancelo, que faz um trabalho incrível desde que voltou ao Barcelona em janeiro? Ou será que é Matheus Nunes, revelação do Manchester City desde que mudou de posição no meio-campo?
Também tem Diogo Dalot, que tem sido uma peça fundamental nesse novo Manchester United sob o comando de Michael Carrick. Não podemos esquecer de Nelson Semedo, que vem jogando bem pelo Fenerbahçe nessa temporada. Essas são as principais opções para a lateral direita. Portugal também conta com Thiago Santos, que tem sido sólido e consistente pelo Lille desde que se recuperou da lesão no ligamento cruzado no início da temporada. O lateral direito do Bolonha, Joel Mário, também merece destaque. Dá para justificar a convocação de todos, mas metade precisará ser cortada. Não é uma decisão fácil de tomar, nem mesmo na zaga, onde se pensaria que seria simples. Esperava-se que a escolha fosse mais fácil. Após a aposentadoria de veteranos como Pepe e Danilo Pereira, mas Roberto Martínez ainda vai ter uma baita dor de cabeça na zaga, porque ainda há muitas opções para escolher. Rúben Dias voltou de lesão e vem jogando muito bem no Manchester City. Gonçalo Inácio também tem sido muito sólido pelo Sporting nesta temporada. Você naturalmente esperaria que esses dois fossem a dupla de zaga, mas quando olha para as outras opções disponíveis, começa a perceber que na verdade não é tão fácil assim. Renato Vega vem se saindo bem pelo Villarreal e desde então se firmou como titular na seleção nacional. Antônio Silva, jovem, tem se destacado no Benfica. Sua altura e habilidade aérea o tornam um nome a considerar. Mas se o treinador está procurando um zagueiro que saiba sair jogando desde a defesa com bons passes, então Tomás Araújo é um nome que precisa ser observado. Existem outros zagueiros se destacando em grandes ligas, como Totti Gomes. Wolves, Thiago Diallo do Besiktas e Diego Leite do União Berlim, que talvez esteja lesionado no momento, mas deve voltar antes da Copa do Mundo. Está tudo muito disputado. Até mesmo na posição de goleiro, ainda há uma pequena dor de cabeça por lá. Espera-se que Diogo Costa continue titular na Copa do Mundo, mas quem serão os outros dois goleiros convocados? Temos José Sá do Wolverhampton, Rui Silva do Sporting e Samuel Soares do Benfica. O jovem João Carvalho foi convocado recentemente, mesmo sem ser titular no time principal do Braga. Será que ele será chamado para a Copa do Mundo como futuro da nação ou ficará em casa? Essas são as dúvidas. Por fim, uma grande dúvida para Roberto Martínez será o que fazer na posição de centroavante. Cristiano Ronaldo é capitão e um dos maiores artilheiros da história, mas aos 40 anos as coisas já não são tão simples para ele. Então, o que o treinador deve fazer? Ele deve escalar Cristiano Ronaldo em todos os jogos ou deve administrar seus minutos? Qualquer decisão que ele tomar aqui, provavelmente vai resultar em uma grande reação negativa se Portugal for eliminado em algum momento. Quero dizer, vimos exatamente isso acontecer na última Copa do Mundo. O trabalho de Roberto Martínez não é exatamente o mais invejável de se ter neste momento. Agora quero ouvir vocês. Quem será a ausência mais surpreendente na seleção de Portugal para a Copa do Mundo de 2026, elenco de 23 jogadores? Qual seria o time titular deles? Acham que Portugal tem chances reais de ganhar sua primeira Copa do Mundo este ano? Conversem com a gente nos comentários se vocês gostaram do vídeo, deixem um like e se inscrevam no canal. Além disso, ativem o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Nos vemos no próximo. Tchau!